O Senado aprovou ontem em votação simbólica o projeto de lei da Câmara dos Deputados, projeto número 130/2011, que combate a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O texto agora vai seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, impondo ao empregador multa em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos a advogada trabalhista e mentora do Cafeína e mentora do Cafeína Jurídica, Aline Laredo. Bom dia, advogada trabalhista Aline Laredo. Como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Muito bom amanhecer aqui com vocês. Ó, Vamos lá, muito bom também ver o seu bom dia bem pra cima, bem legal, né? que nos contagiou. Legal, obrigado, viu? Ô, advogada Aline Laredo, a gente fez aqui uma abertura colocando dessa situação que só falta agora o presidente Jair Bolsonaro sancionar. Exato. É uma boa medida? Ela é uma boa medida, sim, considerando que ela não é uma medida extremamente inédita, como muita gente está achando. Já vem fazendo várias pontuações, nós temos vários dispositivos reiterando o que já está na Constituição Federal, né, que a Constituição Federal ela proíbe essa diferenciação em relação ao trabalho por ser mulher, por ser homem, por crenças religiosas, por isso e aquilo. A gente tem que trabalhar dentro do princípio da isonomia, né, que é o princípio da igualdade. A CLT, que é o Código Trabalhista, ele é de 1943 e 43 e foi editado agora em grande parte pela Reforma Trabalhista de 2017. Mas, dentro desse nosso contexto todo, essa legislação que foi aprovada ontem, agora segue para a sanção ou veto presidencial, ela não é muito inédita. No entanto, ela complementa toda essa parte afirmativa de trabalho da mulher. Eu posso citar aqui para ti, por exemplo, principalmente o artigo 7º da Constituição, que proíbe essa conduta discriminatória, né? O tratamento discriminatório do salário de empregados tem que preservar o princípio da igualdade. Na CLT, a reforma trabalhista, naquela questão de equiparação salarial, sabe? Quando você ganha menos e faz a mesma função do colega e você vai para a Justiça do Trabalho para equiparar salários, né? Essa questão na reforma trabalhista, ela já trouxe no parágrafo 6º do artigo 461 a questão de uma multa pela distinção em relação a sexo ou etnias. Então, ela já está lá na reforma trabalhista. Mas, o que eu posso te dizer? Que esse projeto de lei, de qualquer forma, ele reforça a questão da punição. Porque o Brasil, apesar de ter esse arcabouço todo de proteção da mulher, a gente teve também acho que é de 99, uma outra legislação também que veio acrescentar o artigo 373 na CLT, 373A, ele também fala sobre a proteção do trabalho da mulher. Esse artigo, que é de 1999, ele proíbe a distinção em anúncios de emprego, dizendo, olha, só quero mulheres solteiras, mulheres sem filhos. Isso não pode. Quando você vai fazer um anúncio de emprego, você tem que dispor a vaga. Óbvio, né? Se aquela função, pela sua atividade em si, ela for exclusiva para o sexo masculino ou feminino, tudo bem, mas é porque ela é inerente à função, não porque aquele empregador quer. Aquela questão de entrevistas, perguntar se a pessoa ainda vai ter filhos, exigir testes de gravidez, isso tudo já está proibido faz tempo. Só o que acontece? O que a gente tem de vida real, de vida prática? Apesar de toda essa legislação que proíbe essa discriminação do trabalho da mulher, do pagamento de salários a menor, que é uma realidade, né? O Brasil ele ainda não alcançou o objetivo prático dessa lei. Então, a justificativa desse projeto de lei, quando se faz uma lei, eles fazem as discussões ali teóricas de justificativas, de cenário econômico, de cenário histórico. O objetivo que eles deram é que a situação ainda é gritante.
E esse projeto de lei viria para reforçar a punibilidade. Então, se vai doer a mais no bolso do empregador, subentende-se que seria uma proteção maior. E esse projeto de lei vem com a questão da punição, que é uma multa, no valor de 5 vezes a parte do salário que é desigual entre aquele homem e aquela mulher. E essa multa é revertida em benefício da trabalhadora, né? Compreendo. O que a gente tem também de cenário muito prático muita gente me pergunta, mas por que isso? Se a gente já tem tanta lei, se já tem mais uma lei. A verdade é que a gente trabalha com 2 cenários muito fortes, que o primeiro as mulheres têm muito medo, muito receio de perder o emprego se ela for para a Justiça do Trabalho questionar isso exclusivamente, né? E outra, às vezes, se a gente for para a ponta do lápis, as penalidades que nós temos hoje compensam, sabe? Que compensa o crime. É mais barato a gente pagar um salário igual ou um salário maior, ou quanto é que é a multa? Quando a gente trabalha com empresa, infelizmente no Brasil, a gente não pode generalizar, mas acontece demais. Eu trabalho com empresas, microempresas, pequenas empresas de pequeno porte, e eu já escutei isso muito. Quando a gente chega lá, né, como advogado, como prestador daquele serviço jurídico, aquela assessoria, para ver o cenário ali dentro e a gente aponta um erro, muitas vezes o empresário chega e diz, doutora, mas quanto é que é a multa? Deixa eu ver se vale a pena aqui. Então, a inteligência dessa lei, a justificativa que o próprio legislador deu, que é forte aqui no nosso cenário, é essa, de que ela veio para reforçar todo esse arcabouço que a gente já tem e fazer doer um pouquinho mais no bolso da empresa que cometer esse absurdo aí, né? Foi muito interessante a senhora explicar bem tudo isso, de que já existe na legislação tudo, mas que essa parte da lei vem para punir mesmo, para punir mais, ou para garantir uma punição maior. Agora, advogada Aline Laredo, antes da aprovação dessa lei, como a gente quer saber como é que esse tema vinha sendo discutido nas empresas, porque a senhora disse, tem um monte de coisa já proibida, mas será que isso ainda está acontecendo, que muitas cidadãs não conhecem a lei nem seus direitos? Muitas, acontece, é um cenário muito comum. Parece assim que a gente, né, em 2021, a gente ainda está falando em desigualdade de salários entre homens e mulheres. Infelizmente, nós estamos. Ainda existe, lógico, a gente não pode, é muito importante não generalizar, tá? A gente já tem hoje empresas no cenário aqui do Amazonas, no cenário nacional, empresas extremamente humanizadas, empresas que dão exemplos, que dão aula de humanização, de benefícios, de cuidado. Quando eu dou aula ali para os meus alunos, eu sempre digo que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas que nela trabalham. E o empregador que não entender isso até hoje, ele tende a ir diminuindo sua produtividade, aumentando a quantidade de pessoas que faltam, né, que a gente chama o absenteísmo, aumenta muita a entrada de atestados médicos, as pessoas não querem trabalhar ali dentro, não é um ambiente saudável. A gente ainda tem, só que a gente também não pode, a gente tem essas empresas já muito mais humanizadas, mas o percentual ainda da diferença salarial é muito alta. Basta você dar um Google aí, pesquisar esses índices mais atuais, e a gente vê que ela ainda é numa média, Sim. Se eu não estiver enganada, de 27% a 34%. Sim. Que ainda atinge muito essas mulheres. E eu vou te dizer mais, o negócio é tão profundo, né? O buraco é tão mais embaixo, que muitas vezes existe aquela questão histórica ainda do machismo, aquela questão histórica da mulher precisar muito, e muitas vezes a mulher acredita que aquilo é comum, que aquilo é normal, ela sempre recebeu menos do que o homem. Então aqui é um serviço de conscientização social. As campanhas afirmativas que relevam, que colocam, que projetam a mulher para frente, elas são importantíssimas. As comemorações, as datas comemorativas, os projetos, as comissões, os trabalhos sociais, elas são muito importantes, porque eles projetam esse tema. E respondendo a tua pergunta, ainda é muito comum, sim, a gente perceber essas diferenças. Quando a gente faz trabalho dentro das empresas, a gente pontua. A empresa sempre tem, as empresas que praticam isso, né? Elas têm
uma outra desculpa, assim, sendo, né, um português bem claro. Elas nunca assumem que é porque é mulher. Não. Sim. Ah, não, porque tem a questão, eu já ouvi isso, tem a questão dela engravidar, né, doutora? A gente não pode botar ali porque a licença maternidade é um custo muito alto para a gente. Então, ainda assim, existe essa visão extremamente arcaica dentro do mercado de trabalho, sim. Ultrapassada, Infelizmente. né? Totalmente, né? Pô, a vida de mulher não deve ser fácil, hein? Agora, eu achei Oh, bem interessante, eu achei bem interessante que a senhora, dentre outras coisas, falou, até anotei aqui, abre aspas, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas que nela trabalham. Quer dizer, pelo menos deveria ser, né? Tá, e a senhora está tomando bastante cuidado para não generalizar, eu estou sim, observando muito aqui. importante. Bom, e a mulher que já está vivenciando isso, desempenha a mesma função numa mesma empresa e, por ser mulher, ganha bem abaixo do colega de trabalho dela, que é um homem. Ela deve recorrer, ela pode recorrer, e para isso tem que ser um advogado trabalhista ou tem que aguardar o presidente sancionar ainda a lei? Não, são duas coisas diferentes aqui, né? Porque, assim, o tempo é pequeno aqui. Mas a gente tem o Instituto da Equiparação Salarial, que é uma coisa, né? Que ele vem, aqueles requisitos, 4 anos para o mesmo empregador, 2 anos na mesma função, é que a gente chama, né? O pessoal conhece a expressão, né? De equiparação salarial. Essa questão da equiparação salarial, ela não faz distinção se é homem ou mulher. No entanto, a reforma trabalhista, a partir de 2017, inseriu o parágrafo 6º dentro do artigozinho lá, a equiparação salarial. Então, nós, meros mortais, estudiosos, juristas, entendemos que dentro desse artigo 6º, que está lá dentro da equiparação salarial, já veio a previsão de uma multa caso esta diferenciação de salários dentro dos requisitos da equiparação salarial seja em relação por sexo, por ser homem e mulher, que pode acontecer com todo mundo, né? Mas a lei fez essa reiteração, esse parágrafozinho ali especial, que é o parágrafo 6º, dizendo que se for provado que a diferenciação que gerou a equiparação salarial foi em razão de sexo, já tem uma multa prevista ali que é, se eu não me engano, é 50% do teto máximo da Previdência Social. Agora, esse projeto de lei que veio, ele não fala em equiparação salarial. Então fica ainda essa dúvida, ainda vai ser objeto de estudo, na verdade tem que deixar publicar, né? A gente fala, ela foi aprovada ali, mas a gente tem que deixar publicar, para a gente poder entender se essa multa, ela se aplica nas questões fora da equiparação salarial. Quer dizer, eu não preenchi os requisitos da equiparação salarial, eu vou poder usar essa multa? E outra coisa, ela é via judicial. A mulher que estiver passando por isso, que souber, e eu vou te dizer uma coisa a mais, sabe? Essa questão, às vezes, ela é tão melindrosa, na prática, né? Ela é tão melindrosa que é tipo questão de assédio moral, assédio sexual dentro de uma empresa. Em muitos casos, a vítima, ela leva tempo para perceber que ela é vítima. Acredita nisso? Ela acha ali que faz parte do trabalho, que é o estresse da função, que é assim mesmo. Então, ela leva um tempo para perceber que é vítima. E durante esse tempo aí, muitos prejuízos já ocorreram. Mas aqui, infelizmente, só acionando a Justiça do Trabalho mesmo. E outra coisa que ainda vai aqui depor contra a mulher, é a prova. Isso tem que ser provado. Então, a mulher tem que procurar um advogado melhor que seja especialista na área do direito do trabalho, para poder orientá-la como agir, se ela vai sair da empresa, se ela já dá entrada no pedido na Justiça do Trabalho e continua trabalhando, como é que ela vai fazer para coletar essas provas, o que são provas no caso dela. Então, essa orientação dessa mulher que estiver passando por essa situação de perceber que a discriminação, a diferenciação de salário dela, ela tendo a mesma competência técnica daquele homem, ela estando lá dentro daquele mesmo período, executando as mesmas funções, se ela desconfiar que existe uma discriminação ali pelo simples fato de ser mulher, só acionando a Justiça do Trabalho. Advogada Aline Laredo, enquanto a senhora estava falando sobre essa questão toda, que é muito ampla, sim,
Por isso que a senhora disse, ora, precisaria de muito mais tempo, né, para a gente comentar. E de fato é mesmo. Mas em se tratando dos legisladores e o pessoal que aprovou ao ponto de chegar agora só dependendo da sanção do presidente, a senhora acha que esse projeto de lei ele foi tratado de forma relevante pelos parlamentares? Não, ele já está aí na vida parlamentar, que a gente diz, né, há muitos anos. Se eu não me engano, o projeto original dele era de 2009. 2011. E ele foi simples... Não, ele era o original. Tinha um anterior, então, esse? Aí ele ressurgiu em 2011, um pouquinho repaginado. Eu até imprimi aqui a versão original dele, teve uma modificação ou outra, que muda uma vírgula, muda um parágrafo, ele é um projeto novo, né? Então, em 2011, ele foi repaginado e aí ele teve um apoio muito grande da bancada feminina e, inclusive, o deputado que é o autor aqui do projeto, nas entrevistas, todo mundo viu aí, saiu no UOL, no Globo, né, todo mundo, ele falou isso, que o apoio da bancada feminina agora para que ele conseguisse entrar na pauta foi, assim, de fundamental importância. Então, já começa por aí. Se um projeto desse, uma pauta dessa, dentro de um mercado de trabalho como o nosso, não recebe da própria bancada ali dentro a atenção devida, imagine isso chegar até a trabalhadora. É um longo caminho. E bota longo nisso. Advogada Aline Laredo, advogada trabalhista, muito obrigado pela participação da senhora, por ter nos ajudado a compreender bem toda essa situação. Está na mão agora do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar, como pode também vetar. Mas muito obrigado pela participação da senhora e a gente espera conversar com a senhora em breve com outros assuntos, tirando sempre dúvidas de todas as pessoas. Tenha uma excelente quarta-feira. Obrigado. Muito obrigada, um bom dia, fico à disposição. É isso aí, bom dia.